meu aniversário. Eu só... Tem anos. Ai. Nossa, eu fiquei Nem é pau. Fiquei ansiosa não, gente. Eu não queria Eu só não aniversário. fiquei ansiosa porque eu acho que vocês sabem por quê. Enfim. Meninos, vamos começar? Meninos e meninas? Vamos Vamos. conversar. Que hoje a aula é curta. Hoje a gente tem... Nem fala. Não, Ainda já não, tem um ainda tempo. não Uma hora. aceitei esse negócio de estar quebrado nossos tempos. Mas tudo bem. Vamos lá. Sim? Então, Aham. hoje a gente vai ver aí a segunda parte do sistema endócrino, né? Como a gente já falou semana passada, o sistema endócrino é formado por várias glândulas que estão aí distribuídas ao longo do nosso corpinho, né? Semana passada a gente viu a hipófise e a outra glândula que eu sempre esqueço o nome, meu Deus, da melatonina. Pelo menos eu lembro que é a melatonina, né? A pineal. E alguma coisa. Isso. A glândula pineal, a hipófise e a pineal. E hoje a gente vai ver aí tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais, ovários e testículos, tá? Talvez não vai ver tudo nesse tempo de aula, mas a gente vai continuar lá depois, 11, 10 e pouquinho, Gente, né? quais foram as últimas que a gente viu? Só pra ver se eu anotei certinho. Foi a hipófise e qual que foi Oi, a outra? Bruno. Pineal. A última aula do glândula pineal. Professora, quais foram legal, as anotei, glândulas isso é que a verdade. gente viu na semana passada? A hipófise e a pineal, pineal, né? mais detalhadamente, né? A gente falou de todas, mas a gente viu as duas mais detalhadamente. Hoje a gente vai ver da cabeça para baixo, vamos colocar assim, do pescoço para baixo, tá? Mais detalhadamente aí as outras glândulas. Oi, Bruna. Bruna? A gente falou sobre hipotálamo? Oi. A gente falou sobre hipotálamo? A gente falou um pouquinho porque ele que vai regular aqui a hipófise e a pineal, né? Eu lembro até que você tinha as duas, né? falado As duas glândulas estão... medidores de temperatura. Ah, tá bom. Eu perdi uma mesmo. Pode deixar. Sim, que a gente falou semana passada da questão, né? De que daquele mito lá que o medidor de temperatura, laser, machuca a glândula pineal, né? E não machuca porque ela está protegida pelo hipotálamo também. Tá. É a epífise que você está falando, da glândula pineal. É a hipófise. Tá aqui anotado. Sim, a hipófise. Não, é epífise. Sim, que ela também é chamada bom. de epífise. Vamos lá. Então, hoje a gente vai ver aí glândula tireoide e paratireoides, né? Que estão localizadas aqui no nosso pescoço. Na verdade, elas estão localizadas, elas estão fixas, né? Em cima aqui da traqueia e da laringe, tá? Essas glândulas, elas estão juntas, né? As glândulas tireoides, elas são duas partes, né? São dois lobos, como a gente viu aqui, como a gente veio aqui no desenho, né? E as paratireoides são 4 bolinhas que se localizam atrás das tireoides, tá? As duas trabalham juntas, tá? E são importantes aí para uma série de controles do corpo, que a gente vai ver mais detalhadamente, tá? Depois a gente vai ver pâncreas, as suprarrenais, os ovários e os testículos, tá bom? Que são as mais... as que os livros trazem, né? O sistema digestivo tem uma série de outras glândulas, que a gente viu semana passada um pouco, né? Que são secretadas pelo fígado, que estão localizadas no fígado, né? Mas as importantes que a gente precisa saber são essas que a gente vê aí na figura e que a gente vai ver hoje o restante, né? Então, a gente tem as glândulas tireoides e as paratireoides nessa região do pescoço, né? O timo, que a gente disse semana passada, que na vida adulta ele vira um órgão vestigial, né? Ele é muito ativo na nossa infância. O pâncreas, que está localizado aí, vamos colocar debaixo do fígado, entre os rins, né? Tá aqui na nossa cavidade abdominal. E os ovários e os testículos que estão, né? Aí os ovários tá na região aí do quadril, né? Das mulheres, e os testículos ficam, né? Externamente, vamos colocar assim, não ficam dentro do corpo, né? Eles ficam pendurados no corpo, vamos colocar assim, tá? Eles não estão na cavidade abdominal, né? Eles estão penduradinhos aí nos seres humanos, né? Nos primatas em geral. E outros animais, eles são internos.
Então, a glândula tireoide, né? Então, quem é a glândula tireoide? Ela tem aí os dois lobos, né? E ela está sobre a traqueia e a laringe. Então, a traqueia e a laringe a gente sabe que é formado por cartilagens, né? Então, ela está bem fixa aqui, numa região que é bem durinha, né? Não é uma região mole, então ela está bem fixa. A glândula tireoide tem a função do controle da homeostase, né? Então, de manter o equilíbrio do corpo, né? Então, quando a gente tem alguma disfunção da glândula tireoide, o equilíbrio do nosso corpo está prejudicado, comprometido. Ela está ligada também à questão da atividade de secretar hormônios que estão ligados à atividade metabólica, né? Então, da gente tá cansado, ter sono, comer demais, comer de menos, gastar essa energia, né? E também os níveis de cálcio no sangue, né? Então, às vezes, né, dependendo aí do tipo de problema que a pessoa tem na tireoide, ela também precisa repor cálcio, né? Porque ela está perdendo. Esse controle do cálcio está um pouco descontrolado, né? Está um tanto quanto descontrolado. Os dois hormônios, né, que a glândula tireoide secretam, têm a origem na tirosina, né? São originados do hormônio da tirosina, que é secretado pela adenohipófise, né? Então, esse hormônio que vem da hipófise que vai sinalizar para a tireoide que ela tem que produzir o T3 e o T4, né? A triiodotironina e a tiroxina, tá? Quando a gente vai fazer exame de sangue, né, para ver como é que está funcionando a nossa glândula tireoide, o médico coloca, às vezes, lá no exame T3 e testar T3 e T4, tá? Que são esses dois hormônios que a glândula tireoide produz, tá? São hormônios lipossolúveis, né? Então, são hormônios aí à base de lipídios. Então, eles transpassam, né, a membrana plasmática, né? Eles têm eles têm afinidade lá com a membrana plasmática que a gente já estudou, né? A questão lá da bicamada fosfolipídica. O transporte desses hormônios é via proteína, então ele é transportado por proteínas e eles são ativados pela adenohipófise. Então, lembram daquela história da retroalimentação que a gente viu semana passada, que eu falei que era importante para a gente entender como é que uma glândula para de mandar notícia para outra que tem que produzir um determinado hormônio? Então, quando o T3 e o T4 estão num nível do sangue, né, eles fazem parar a secreção de TSH, de tirosina, pela adenohipófise, tá? Esses hormônios estão ligados à questão do iodo, né? A tireoide está ligada totalmente à questão, o controle disso também é pelos níveis de iodo que a gente tem no nosso corpo, né? Então, igual aquela doença do bócio, né? Que a pessoa fica com as tireoides inchadas, é porque ela está faltando iodo na alimentação, né? Iodo a gente consegue, no Brasil, pelo sal de cozinha, né? Que o nosso sal de cozinha é iodado, o sal que vem, né, lá da salina do mar, ele recebe uma dose de iodo, e também pelo consumo de alimentos ricos em iodo, como peixe, ovos. Oi, Bruno. A Vivi, o Isaac, a Lívia, caíram tudo porque a internet deles caiu. Vou tentar mandar o link de novo para eles conseguirem entrar. Mas estou avisando aqui, tá? Tá. Meu Deus, que loucura. Caiu os três juntos. Não, eu tô vendo, que agora que você falou que eu vi, eu falei, gente, sumiu 3 pessoas aqui do meu negócio. A Lara também. Tadinho. É o link da sala, não é? Não é não. É a internet deles. A minha internet ontem também tava ruim um pouco. Eu mandei de novo o convite, mas não sei se eles vão conseguir. A Lívia já pediu aqui. Lívia voltou. Gente, que susto. Lara voltou. Isaac. Bruna voltou. Alô? Voltou. Aqui, sim, beleza. Yasmin também tinha caído. Uhum. A Lívia também tinha caído. Não, Lívia voltou. Todo mundo caiu. Voltou, todo mundo. Então, continuando, né? Então, a secreção de T3 e T4, ela é ativada
pela tirosina que vem da adenopófise, né? Então, a glândula tireoide, ela é totalmente controlada pela adenopófise, tá? E os problemas que a gente tem aí de glândula tireoide é a questão do hiper ou do hipotireoidismo, né? O hipertireoidismo é quando a glândula tireoide está secretando um excesso de T3 e T4, e o hipotireoidismo quando ela não está secretando o suficiente para manter a homeostase do corpo, tá? Professor, Fala, Isaac. essa questão do hiper e do hipotireoidismo pode ser, tipo, a gente pode ter por genética ou a gente pode desenvolver isso? Comumente é genético, Isaac. Uhum. Mas, por exemplo, intoxicação por metal pesado pode causar desregulação da glândula tireoide, tá? Tanto metal pesado quanto radiação. Então, por exemplo, o pessoal que é técnico lá de radiologia, sempre quando a gente vai fazer exame de raio-x, o pessoal anda com uma roupa de chumbo. Não sei se vocês já repararam isso quando vocês foram fazer alguma radiografia. Já colocaram em mim esse colete de chumbo pra fazer. E o moço também que trabalha lá, trabalha com uma série de equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque ele está ali todo dia fazendo aquele monte de exame. Então, ele está sendo exposto a uma questão de radiação. Então, tem pessoa, como uma das questões de trabalho ali do pessoal da radiologia é ter esse controle e fazer exame periódicos, né? O exame periódico deles é em relação a como a tireoide está funcionando por causa da exposição que eles têm ao material radioativo no trabalho, tá? Eu não sei se o pai de alguém ou o tio de alguém aí trabalha, por exemplo, lá na ENB, onde aqui em Resende, só quem trabalha realmente lá dentro da área que fabrica... Minha mãe trabalhou lá. Sua mãe trabalha lá, Ana? Quem trabalha lá na área de produção mesmo, também tem que fazer uns controles desse, porque quem trabalha lá no enriquecimento de urânio, tá? As outras unidades da ENB, que é de extração de minerais como Caldas, lá em Caetité, algumas pessoas que trabalham em áreas mesmo que têm contato direto com radiação têm que fazer esses exames frequentes, tá? Ana, sua mãe trabalha no escritório ou na produção? Não, ela trabalhou na administração. Acabei de perguntar aqui para ela, mas ela falou quem que trabalha na administração muita gente usava mesmo. Não tem controle, né? Mas não precisa fazer controle. Mas quem trabalha lá dentro da área, eu tenho amigos que trabalham lá dentro da área mesmo, que eles sempre fazem, né? O exame periódico lá do trabalho vai fazer como é que a tireoide está funcionando por causa da exposição à radiação. E metal pesado também, né? Quem trabalha com cádmio, com chumbo, com níquel, com mercúrio, porque como é um hormônio lipossolúvel, né? Esse material tanto o material radioativo quanto o metal pesado, ele vai se ligar às células as células, os adipócitos, né? Vai se ligar à gordura do corpo. Então, pode afetar o funcionamento também. Professora, sim, gente. Oi. Fala, Nicole. Tem uma pessoa ir de hipertiroidismo para hipo? Tipo, uma hora ela tá secretando e outra não tá mais. Sim, existe isso. Existe isso, tá, Nicole? É por causa que, tipo, meu pai é genético. Meu pai teve câncer de tireoide e eu e meu irmão tivemos um desses dois. Só que a minha mãe falou que eu fui de um pro outro. Uma hora eu tava com muita secreção e a outra não tava com mais nada. E agora eu não preciso mais tomar o remédio. Agora eu não tô com nenhum. Que bom, Nicole. Mas existe sim, tá, Nicole? Porque como o corpo não tá reconhecendo... Quando a gente tá com hipertiroidismo, a gente tá produzindo muito T3 e T4, né? E o corpo não tá tendo aquela retroalimentação de parar lá a adenopófise para mandar secretar mais. Então, como é um hormônio que depende de outro hormônio, né? Os hormônios da tireoide dependem também da tirosina, que é produzida pela adenopófise para ser controlado, a pessoa pode ir do hiper, né, de estar tipo com uma atividade metabólica muito alta por causa da quantidade de hormônio e de uma hora para outra ir para um hipo, né, parar de produzir ou produzir menos por causa desse descontrole, porque são duas glândulas envolvidas, né? Então, o controle disso é mais complexo, tá? E tanto a hipo quanto a hipertireoide, elas podem causar bócio? Comumente a hiper que causa o bócio. Tá, Bruna? Tá. Que tá secretando muito hormônio, então o negócio tá ficando inchado, né? Ela começa a inchar, tá? Professora, se a gente tiver uma falta de T3, o que pode acontecer?
O T3, ele tá ligado. Ele tem, a diferença desses dois hormônios é que um tem 3 átomos de iodo e o outro tem 4 átomos de iodo, tá? A diferença basicamente é essa. O que acontece? Se um tiver... Fiz exame de sangue lá, um tá mais baixo e o outro tá mais alto, tá? E tá num nível lá que, por exemplo, tá me dando hipotiroidismo. Isso desregula a quantidade de tirosina que vem da adenohipófise para produzir mais. Então, os dois desregulam. Se um tiver desregulado, vai desregular tudo, tá? Tanto o T3 quanto o T4. Só que há remédios específicos, né, para tomar quando o nível de T3 está desregulado ou o nível de T4, tá? Eu lembro que eu vi um caso uma vez, acho que foi um programa, que o médico ele falou, ela tá com falta de T3 e tudo mais, tá dando um exame e a pessoa tava apresentando retardo mental. Aí eu fiquei tipo, interessante. Porque são vários sintomas que a questão da hiper e do hipotiroidismo podem causar nas pessoas, né? Assim, problemas. Uma delas é a questão do crescimento, né? Que esses dois hormônios aí podem causar problemas no crescimento, a pessoa não vai crescer, por exemplo, se você tem hiper ou hipotiroidismo na infância, né? Por exemplo, hipo, que é pouco, né? A produção baixa. Provavelmente a pessoa não vai crescer o que o corpinho dela estava programado. Tá? Mas é tipo nanismo ou não? Praticamente, um nanismo. É um nanismo, tá? A pessoa, por exemplo, pode ter, um adolescente pode ter, por exemplo, problemas porque como esses hormônios também controlam a calcitonina, né? Que é essa questão do cálcio no corpo, Eu lembro que a minha amiga tomava remédio, assim, porque ela tinha... Não sei se é um nanismo, mas ela era baixinha. E ela tomava remédio porque justamente para... Era hormônio. Aí ela tomava. Se a pessoa não tomar o remédio, Bruna, ela realmente pode ficar anãozinha, tá? Não que ela fique um anão, assim, não é a pessoa, o anão, né, o nanismo, que a pessoa tem os dedos curtos, o pé curto, aquela coisa. O anão que a gente conhece, né, que a gente vê na televisão e nos filmes, tá? Mas a pessoa, ela fica pequena, assim, ela fica como uma boneca, pra gente entender, né? Ela não tem aqueles sintomas de nanismo, tá? Mas ela fica como se fosse uma boneca, ela fica a mini pessoa que ela seria. Não tem desenvolvimento físico, tipo isso. E isso também pode causar problemas, por exemplo, gente, como a osteoporose muito nova, tá? Então, por exemplo, como esses hormônios também controlam, né, um outro hormônio que a tireoide fabrica, que é a calcitonina, que é o hormônio que estimula, né, o armazenamento de cálcio nos ossos, né, nos osteoblastos, a pessoa também pode ter uma osteoporose precoce, tá? Então, assim, a glândula tireoide é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo e por isso que a gente precisa tomar muito bem conta dela, fazer os exames periódicos, se alimentar direitinho, evitar ter contato com coisas que possam causar o hiper ou hipotiroidismo, como é o caso de radiação, de metal pesado, né? Porque o descontrole da glândula tireoide descontrola o corpo todo, tá? Ela causa descontrole em várias coisas relacionadas aos ossos, até a mesma absorção de cálcio, né? A absorção de cálcio também pelo corpo para outras funções que o cálcio é necessário, tá? E a questão aí do nosso metabolismo, né? Então, comumente as pessoas que têm problemas na glândula tireoide, elas costumam engordar muito, né? Quem tem o hipotiroidismo e no hiper emagrecer muito, tá? Então, tem uma série de coisas que são importantes ser controlados, né? A gente controlar a glândula tireoide. Tudo bem, gente? Sim? Até uma coisa que a Nicole disse que foi legal, a questão da questão até do câncer de tireoide. As pessoas podem viver sem a tireoide? Podem, né? Num caso de um câncer, às vezes é preciso tirar a tireoide para não se espalhar o câncer por todo o corpo da pessoa. Mas a pessoa precisa fazer a reposição hormonal, né? Remédio todos os dias, antes do café, comumente, em jejum, tem que tomar o remédio, tem que tomar remédio à noite, né? E a pessoa precisa fazer uma série de controles de comida, de alimentação também, para não comer certos íons em excesso, tá? Porque não tem mais a tireoide funcionando normalmente, tá? As glândulas paratireoides são essas 4 estruturas que estão na região posterior da tireoide, são 4 bolinhas, vamos colocar assim, né?
O hormônio que a glândula paratireoide produz é o paratormônio, tá? Que está ligado aí à degradação da matriz óssea e absorção de cálcio pelo rins e intestino, né? Então, o controle de cálcio no sangue, tá? Então, quando o paratormônio ele degrada, né, os nossos ossos para jogar mais cálcio para o sangue, e também esse hormônio é importante para inibir a absorção de íon fosfato pelos rins, tá? Então, também porque a gente, em excesso, íon fosfato vai dar pedra nos rins e vai causar problemas de intoxicação no corpo, né? Então, as glândulas paratireoides também são importantes. Como elas estão ali juntas, né, das tireoides, às vezes numa cirurgia, elas acabam indo embora também, né? Então, a pessoa, além de ter que tomar T3 e T4, também tem que tomar remédios à base de paratormônio, tá? Então, para mostrar aqui quem elas são, né? Então, a glândula tireoide, ela tá aqui na frente, né? Grudada aqui na traqueia, um pouco abaixo da laringe, tá? Aquele osso que os meninos têm mais proeminente, o pomo de Adão, tá em cima da tireoide, né? Então, ele tá em cima aqui da tireoide um pouco. E a paratireoide, ela tá aqui atrás. Professora, então. Fala, Isaac. Mas tem motivo para esse pomo de Adão ou é só uma coisa genética mesmo? É uma coisa genética, mas está ligado a alguma questão da evolução dos primatas, tá? Sim. Uhum. Eu acho que os primatas, eles precisavam, né? O desenvolvimento disso aqui está ligado à questão de fala, né? Bem que a gente só os tô pensando nisso mas está também. ligado à questão da comunicação dos primatas, né? Os primatas todos têm esse pomo de Adão, né? E mais proeminente no macho, né? No macho, e tem uma ligação com essa questão da reprodução, né? Dos sons que são necessários para a proteção do grupo e reprodução, né? Tá. As glândulas paratireoides, né? São essas 4 bolinhas que a gente tem aqui atrás das tireoides, né? Então, esse desenho aqui é o verso da tireoide, né? Então, elas estão bem protegidas, as paratireoides, elas estão protegidas pela tireoide, tá? Numa cirurgia, às vezes, é preciso arrancar ou toda a tireoide, ou às vezes uma parte dela, tá? Mas é uma glândula que a gente precisa fazer reposição, né? Todas as glândulas a gente vai precisar fazer reposição se a gente perdê-las, né? Mas essa aqui, ela precisa ser bem protegida, né? O pessoal lá da radiografia anda com colar, às vezes, protegendo o pescoço, porque ela é muito sensível até, né? Ela tá bem próxima aqui da musculatura e da pele. Tudo bem, gente? Sim? Uhum. É 9h30 que termina, né? É porque a pessoa esquece a aula. Para não passar a aula e vocês ficarem atrasados para outra. As suprarrenais, também chamadas de glândulas adrenais, né? São aquelas glândulas que estão acima dos rins. A gente viu isso um pouco quando a gente estudou o sistema excretor, né? E as suprarrenais estão divididas aí em 2 regiões, né? A região do córtex e a região da medula, né? A região do córtex é a região mais externa da suprarrenal e a da medula a região mais interna, tá? A região do córtex, vai produzir os hormônios à base de essa palavra é muito difícil de falar, gente, corticosteroides, tá? Que são os corticoides, né? Mais conhecidos aí como corticoides, que a gente tem, né, medicamentos sintéticos à base de corticoides, que são tomados para o tratamento de inflamação e alergias, né? São remédios muito fortes, eu não sei se alguém da sala já tomou corticoide, né? São remédios que às vezes causam retenção de líquido, inchaço, são remédios que têm uma série... Claro que deve ter tomado. Prof, eu tenho uma pergunta. Fala, Nicole. Corticoide é um remédio que pode tomar todo dia? Na verdade, não, Nicole. Não, é porque eu acho que eu tomo um remédio com esse nome. Sim, eu acho que você toma. Eu lembro que quando você me disse do negócio lá do seu problema, você tem que tomar. São remédios muito fortes, né? E comumente a gente não faz uso contínuo deles, tá? Quem faz uso contínuo é porque tem alguma coisa, por exemplo, o pessoal tratamento de câncer, às vezes o pessoal toma corticoide. O problema que a Nicole tem também lá da doença, quem tem doenças autoimunes comumente tomam remédios à base de corticoide, tá? Mas são remédios muito fortes, tá? Que realmente são remédios controlados, né, Nicole? Você tem uma dose diária que você toma disso. Não tem?
Sim, sim. E Às tem vezes tem que exames. aumentar, às vezes tem que diminuir conforme o peso da pessoa. Sim, mas o corpo, né, fabrica esses corticoides, né, o córtex fabrica esses corticoides naturais, né, do nosso corpo, que são hormônios, que controlam aí uma série de funções, né, mas os sintéticos são usados para algumas doenças, principalmente alergia e inflamações, e para pessoas que têm doenças autoimunes, tá? Doenças que o próprio corpo fabrica, né, que a gente tem aí, vamos colocar entre aspas, uma alergia ao nosso próprio corpo, tá? A produção, né, de corticoides pelo corpo, ela é regulada também pela adenohipófise, né? Então, por isso que lá a hipófise é chamada de glândula mestra ou de glândula mãe, porque ela que regula tudo no nosso corpo, né? Ela regula vários outros órgãos aí do sistema endócrino. Esses corticoides, né, os corticosteroides, eles são à base de colesterol, né? Então, também são hormônios lipossolúveis, né, hormônios à base aí de lipídios, e o córtex produz esses dois hormônios, né, que são hormônios à base de colesterol e corticoides, que é o cortisol, né, que tem aí a função de controlar a glicemia, de ser anti-inflamatório e antialérgico, né, e ele controla aí também a questão da gordura, né, e da proteína, a transformação, né, de gordura e proteína em glicose no fígado, tá? Então, o hormônio que vai produzir e que vai converter, né, a gordura e a proteína que vem da nossa alimentação em glicose, né, vai ser o cortisol, e esse processo vai acontecer no fígado. E o cortisol também controla a glicemia, também é anti-inflamatório, também controla processos antialérgicos. Por isso, a questão do uso dos corticoides sintéticos para auxiliar nesses processos que às vezes o nosso corpinho não está dando conta, tá? Outro hormônio que as suprarrenais produzem é a aldosterona, né? Que é responsável pela reabsorção de sódio e cloretos e eliminação de potássios nos túbulos renais, tá? Então, são esses dois hormônios que são importantes aí das suprarrenais, produzidos na região do córtex, que é o cortisol e a aldosterona. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim? Professora, só uma dúvida Fale, aqui. Isaac. Quando as pessoas fazem, por exemplo, um transplante de rins, elas perdem essas glândulas também? Às vezes, sim. Mas essas glândulas podem vir do doador, tá, gente? Não, sim. Aí, Sim. sim. Ah, tá bom, ok. Às vezes ela vem do doador, e se ela não tiver, por exemplo, né, com célula, ela não está contaminada com células cancerosas, o pessoal consegue ligá-las, porque na verdade elas estão só. Elas estão ligadas ao rim, né? Porque ela joga a aldosterona para o rim, mas elas só estão ali em cima dos rins, tá? Então, se consegue ou preservar, né? Ou ela vem do doador, tá? Não, então, mas esse doador, ele consegue viver com uma só? Sim, sim. Ele consegue viver com uma só, né? Quando a gente fala de doação de corpo, né? De, por exemplo, seu irmão está doando um rim para você, sim. Tá. E a região da medula, da suprarrenal, né? Vai produzir aí adrenalina e noradrenalina, né? Que são os dois hormônios ligados aí a situações de estresse, né? Que faziam, né? Que ainda fazem, na verdade, a gente correr, né? Fugir do perigo ou lutar contra o perigo, tá? Que a adrenalina, né, também é conhecida como epinefrina, e a noradrenalina como norepinefrina, tá? Então, são esses 4 hormônios, né, que as suprarrenais fabricam: o cortisol, a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Tudo bem, gente? Sim? Vamos lá. O pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista. A gente já viu lá quando a gente estudou o sistema digestivo, né? Então, ele tem a parte exócrina e a parte endócrina, né? A parte exócrina, que tem o duto, vai produzir suco pancreático, que vai entrar lá na digestão, e a parte endócrina, né? Vai produzir alguns hormônios que estão relacionados à questão do controle da glicose no corpo, né? Essa parte do pâncreas, que é endócrino, ela é formada por 1 milhão de ilhas pancreáticas, então são milhares de ilhas pancreáticas que a gente vai encontrar às vezes nos livros ou em alguma questão chamada de ilhas de Langerhans, que é o cientista que descobriu essas ilhas, tá?
Essas ilhas são formadas por 4 tipos de células, por células alfa, beta, delta e PP. E cada célula dessa vai produzir um tipo de hormônio dentro do pâncreas, tá? As células alfa vão produzir glucagon, que é o hormônio que é usado para quebrar o glicogênio quando a nossa glicose está baixa, tá? Então, eu tô com hiperglicemia, o meu corpo vai começar a liberar glucagon para quebrar o glicogênio que está armazenado aí nos músculos e em outros tecidos para aumentar o nível de glicose no sangue, tá? As células beta vão produzir a insulina, né? A insulina é o hormônio responsável pelo metabolismo, né, da glicose, então de queimar essa glicose, de fazer entrar a glicose dentro da célula, né? Então, a insulina, né, tá ligada aí à questão da entrada, né, de glicose dentro da célula. Eu acho que eu coloquei entrada de insulina na célula, mas é entrada de glicose. Eu tava doida aqui e digitei outra coisa na hora que eu fiz isso, né? Então a insulina vai fazer essa questão da entrada da glicose, né, de transportar a glicose, tá? Hoje a gente tem insulina artificial, né, sintética também, então quem é diabético tipo 1 principalmente, que precisa tomar insulina venosa, essa insulina hoje não vem mais de pâncreas de porcos, né? Antigamente a insulina era extraída do pâncreas do porquinho, hoje essa insulina já é sintética, né? Então os laboratórios já produzem insulina sintética, tá? Mas, professora, eles matavam os porquinhos para pegar a insulina ou não? Sim, exato. Sim. Nossa, mas eles têm tanta insulina assim dentro do corpo deles? Na verdade, se tirava, né, o pâncreas e fazia um processo químico lá e tirava a insulina, tá? Por muitos anos a insulina injetável era de cobaia, né? Ou era principalmente de porco, porque é a insulina mais parecida com o humano, né? O porco também tem o tamanho dos órgãos bem parecidos com o nosso, tá, gente? E é o que é mais igual, assim, porque, por exemplo, bovinos, equinos, os órgãos são um pouco diferentes por causa do tipo de nutrição também, né? Os porcos são mais onívoros. Então, e o tamanho, né? O coração é bem parecido, o tamanho do coração do corpo é bem parecido com o nosso. Até que é um bicho, né, que é usado para estudos de xenotransplante, de transplantar órgãos de outro animal, né, de outra espécie para os humanos. Mas hoje a insulina, tá, gente? Quem é vegano aí pode tomar insulina e não tem problema mais. Oi, fala. Tem até válvulas que eles colocam no coração, que é de porco, não é? Sim, então, sim, porque também. é o mais parecido conosco. Gente, a sessão vai cair, eu tenho que entrar de novo, tá bom? Tranquilo. Eu só consigo pensar na Peppa. Na Peppa, tá bom. Vou parar aqui antes que caia, tá, gente? Ai, tá bom, pessoal. Aí a gente volta rapidinho, que ainda tem mais 20 minutos aí.